Boa tarde, crianças. Na nossa aula de história, nós vamos continuar com as habitações na Roma Antiga, né? Onde havia blocos de apartamentos, que as pessoas com melhores condições de vida moravam nos andares inferiores, com cômodos maiores e mais confortáveis. E as pessoas com piores condições de vida ocupavam os pisos superiores, que eram menos protegidos. Haviam também o domus, que era a casa na cidade, e a vila, a casa no campo. Algumas casas tinham piscinas e lamparinas para iluminar o interior à noite. Bom, mesmo há tanto tempo, as construções romanas já eram bem desenvolvidas. A água da chuva era recolhida para ser usada em tarefas diversas. Armazenada em um espaço chamado implúvio, como se fosse uma pequena piscina. Essa água entrava nas construções pelo complúvio, uma abertura central no teto, que servia também, para iluminar o domus durante o dia. Aqui nós temos o implúvio e o complúvio. Nós temos aqui a fonte histórica 7, que fala sobre os romanos, suas casas e bairros, que eles viviam em pequenos cômodos por cima de lojas ou em blocos de aposentos semelhantes ao modernos, blocos de apartamentos, E um bloco de apartamento era tão grande que parecia uma ilha entre as ruas que o cercavam e chamava-se de insula ou ilha, Aqui vocês vão preencher de acordo com a fonte histórica, vão representar por meio de desenho os cômodos de uma casa romana de acordo com a descrição deste trecho retirado do texto que você leu, os habitantes de Roma que viviam em pequenos cômodos por cima das lojas ou em blocos ou aposentos, semelhantes aos modernos. Aqui nós temos as habitações astecas. Você sabe quem foram os astecas? Eles moravam, que moravam no atual México. Eles construíam as casas ao redor de um pátio, em grupos até de 5 moradias. Essas casas tinham parede de barro, tijolos e eram cobertas com folhas. Eram tão pequenas que atividades como cozinhar, comer, moer grãos, entre outras coisas, eram feitas do lado de fora da casa. Eles ganhavam espaço fora das casas cultivando legumes, flores e frutas em jardins flutuantes, que ficavam presos ao fundo do lago pelas raízes das árvores. A capital asteca, Tenochtitlan, nome difícil, Era uma cidade construída às margens do lago Texcoco. Aqui, após todas as leituras sobre as casas egípcias, gregas, romanas e astecas, vocês vão responder. Chegamos aqui nas habitações indígenas no Brasil em diferentes tempos, que muito antes de outros povos chegarem ao Brasil, várias nações indígenas já viviam aqui, cada um com seus costumes e hábitos próprios, e até línguas diferentes. Como você imagina que eram as habitações dos indígenas naquela época? Bom, as aldeias tupi tinham uma ou duas grandes cercas de madeira, dentro das quais os indígenas construíam as casas em que moravam com um pátio no centro. Nesse lugar, eram realizadas as cerimônias da comunidade. Os homens se reuniam para construir as ocas e usavam bambu, barro, palha e toras de madeira. As casas podiam ser formato circular, oval, retangular, conforme o costume do povo. Bom, com o passar do tempo, as cercas deixaram de ser usadas, mas os indígenas continuaram construindo a aldeia em forma de círculo. Outros grupos tupi faziam as casas alinhadas ou sem ordem, como você pode ver na fotografia aqui ao lado. Cada uma
das habitações possuía um líder, que era o homem mais valente nas guerras. E todas as famílias se reuniam para guerrear ou para trabalhar. O trabalho consistia na derrubada da mata, na caçada, nas colheitas e nas pescarias. Atualmente no Brasil, os formatos das casas dos povos indígenas podem ser circulares, retangulares, pentagonais, ovais, entre outros. O contato com os não indígenas trouxe influências em seu modo de viver e também na construção e no formato das casas. Vocês vão responder aqui de acordo com o texto, na página 39 e 40. Vamos aqui falar sobre as aldeias Wajapi ou Wajapi, não sei a pronúncia certa, que são os indígenas que vivem nos estados do Amapá e Pará, no Brasil e na Guiana Francesa. Eles constroem suas aldeias em locais próximos aos pequenos rios, onde eles podem caçar, pescar, fazer roça e encontrar os materiais necessários para a construção de suas casas. Quando esses recursos começam a diminuir, eles abandonam sua aldeia e constroem uma nova. E como são essas casas, né? Elas podem ser de dois tipos, depende da ocupação, se é temporária ou permanente. Temporária, eles são construídos durante as expedições de caça, por exemplo, e ela é bem simples, pois só tem espaço necessário para cobrir as redes. E esse tipo de caça também é construído perto das roças, para acolher a mãe e o filho recém-nascido, ou perto das casas permanentes para servir de cozinha. As casas permanentes têm um tamanho variado, mas seguem um padrão tradicional com estruturas de madeira, base retangular e cobertura de palha. Atualmente, há casas mais parecidas com a dos não indígenas, com porta, fechaduras, divisões internas feitas de alvenaria. As redes são amarradas no centro da casa e o fogo fica sempre aceso em uma de suas extremidades. Os alimentos são preparados fora da casa, na casa-cozinha ou ainda em fogo ao lado de fora. As atividades feitas no interior das casas normalmente são as refeições e o descanso, sempre em família. Aqui nós temos fonte histórica 8, os Tuiucá, que vivem em região do Alto Rio Negro, no noroeste da Amazônia. Falam uma língua tucano. A casa sagrada ou maloca. Antigamente, todos os povos indígenas do Alto Rio Negro construíam casas bem grandes chamadas de maloca, que eram moradas coletivas de várias famílias. São para até 10 famílias. Durante um ritual ou festa, a maloca representa o universo. O chão da maloca é a terra. Os postes são as montanhas que sustentam o telhado que representa o céu. Sob o solo da maloca, corre de oeste a leste um rio invisível, fonte de vida. Hoje, as malocas são encontradas em poucas comunidades. Isso acontece porque naquela região, uma catequese muito violenta, né? Alguns religiosos, em seu intuito de enfraquecer a cultura dos índios, proibiram de morar em malocas, insistindo para que cada família construísse sua casa individual. Vamos preencher essa fonte histórica, na página 41 e na página 42. Aqui seria uma pesquisa, né, para a gente construir, registrando, né, as casas antigas dos gregos, romanos, astecas, árabes e indígenas, mas que vai ser difícil a gente construir. Termina aqui nossa aula de história.